Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal da Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é, vamos com a Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Bomba gigantesca vinda, pessoal, diretamente dos Estados Unidos. Acompanhe este vídeo até o final para não perder absolutamente nada desta notícia. Pessoal, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Teve passeio panorâmico no ônibus, eles se dividiram, Augusto. Deixa eu ouvir o Piotr também, a Ana, mas só para incluir aqui também na conversa, Piotr e Ana, o presidente Lula concedeu uma coletiva agora há pouco, também em Nova York, e ele brincou com o discurso do presidente Donald Trump, que ontem, inclusive, nós comentamos aquele aceno, né, do presidente Trump a Lula, o que estaria por trás aí. Agora Lula não tem mais a desculpa de dizer que o presidente Trump não quer conversar com o presidente brasileiro, mas aí a gente está acompanhando imagens aí dessa coletiva de imprensa do presidente Lula. Ele brincou com a questão da química, eu acho mesmo que pintou um clima entre Donald Trump e ele disse isso. Também disse o seguinte, que ele e o Trump têm cerca de 80 anos, então eles estão se sentindo jovens. E também disse que, sobre essa química, né, que eles teriam, ele disse o seguinte, quem sabe a gente leve essa química para Putin e Zelensky, falando da guerra na Ucrânia. Foram alguns pontos tratados nessa coletiva do presidente Lula. A gente não consegue nem contabilizar o número de pessoas dessa comitiva, dessa multidão que acompanha o presidente Lula. São pelo menos 100 pessoas aí em Nova York nesse momento. 100 pessoas. É impressionante como a turma socialista adora um capitalismo, né? 100 pessoas passeando em Nova York, visitando grandes lojas de departamentos e convivendo, né, com o berço do capitalismo. Nova York é um dos principais pontos desse berço nos Estados Unidos, e é aquela coisa, socialismo para os outros, mais Estado para os outros, mais impostos para os outros, e aqui eu gosto do capitalismo, eu gosto de aproveitar as benesses do capitalismo, é a cara deles. Agora, se pintou realmente uma química com Donald Trump, bom, então apareça no Salão Oval, Lula. Apareça no Salão Oval, sente ali do lado de Donald Trump. O medo que ele tem, Paula, não é apenas o medo como os bastidores dessa delegação está dizendo, né? O medo de virar um Zelensky 2.0. Todo mundo se lembra daquilo que aconteceu entre Donald Trump e Zelensky. Mas o Trump, ele vai fazer perguntas incômodas, ele não vai ficar só nas tarifas. Ele vai falar de algumas coisas bastante incômodas para este governo do Brasil, que anda de mãos dadas com Hamas, com o Irã, com o Hezbollah, que tem células, que está diante de células do Hezbollah no Brasil e que não está fazendo nada em relação a isso. O Lula, que hoje é persona não grata em Israel, os navios iranianos no porto do Rio de Janeiro. A lista é enorme. O senhor mandou o seu vice-presidente para o parlamento iraniano enquanto todos gritavam morte à América? Eu vi foto do seu vice-presidente sentado ao lado de líderes terroristas, inclusive 3 já até nem estão aqui mais. O Lula não vai conseguir evitar esse tipo de questionamento. E é por isso que ele fala, mas não tem coragem para chegar até Donald Trump pessoalmente e conversar pelo bem do Brasil sobre as tarifas. Lula não passa de um grande covarde.
Pois é, porque tem esse ponto, né, Piotr Augusto? Se for na Casa Branca, um encontro televisionado, ele tem que ali, tete a tete, responder as perguntas, ainda que tenha uma tradutora. Agora, por telefone, ele coloca no Viva Voz, tem assessoria de 5, 6 pessoas ali, além da tradutora, claro, porque não fala inglês, e aí ele vai sendo assessorado e ajudado em todas, inclusive essas perguntas incômodas aí. Um espaço na sua agenda para receber você, para discutir os problemas que você criou com essas tarifas todas, ou seja, o problema é seu, porque as tarifas não eram para ser de 50%, era para ficarem naqueles 10%, mas enfim, o Lula criou problemas e você disse que você não tem tempo para ir. Bom, começa aí porque está com medo de ir, a verdade é essa. E porque, pessoalmente, não tem como, você não entendeu o que o tradutor traduziu, o tradutor traduz mais 10 vezes a mesma coisa até você entender. E ali na frente não tem como fugir de uma pergunta, um questionamento, uma conversa. Por telefone, é o seguinte, caiu a linha, não fala não. Passa um bilhetinho para ele. Claro. Se tem coragem, até porque é interesse do Brasil que ele negocie com os Estados Unidos, seja para falar de tarifa ou ter que responder sobre as violações aos direitos humanos, ao devido processo legal no Brasil, à Constituição do próprio país, porque isso não afronta a nossa soberania, as leis são nossas e somos os brasileiros, o Supremo e o governo que estão violando essas leis, aí ele teria que responder. Ele não tem coragem de ir, a verdade é essa. Deveria ir, porque o interesse não é dele, é do país, ele representa o país. Em tese, pelo menos, deveria representar. A franqueza do interlocutor desmonta o Lula. O Lula é um debatedor de 5ª categoria. Eu vi há poucas horas, aí eu vi o trecho da entrevista dele para jornalista que pergunta sobre exploração do petróleo. Exploração de petróleo na foz aí do Amazonas. Do Amazonas. E ele não sabe o que dizer, associando aquilo à COP. Ela, didaticamente, ela volta ao assunto. Olha, se o senhor está preocupado com o meio ambiente, como é que combina essa atitude com a exploração de petróleo lá? Ele finge que não entende. Ele sabe qual é o assunto, só que ele não tem ideia nenhuma. Ele não tem ideia nenhuma sobre isso. Ele não sabe como conciliar, porque não há como conciliar. Né? O Lula, se ele estivesse, ele está sempre em auditório amestrado. Né? A plateia é amestrada. Aí ele fala, depende, tá a turma da Marina, ele fala contra a exploração de petróleo. Mente mais que a Dilma. Ele está com as ONGs que fingem, né? Com o pessoal que quer explorar. Ele diz que isso é fundamental porque o petróleo não vai acabar tão cedo no mundo, a dependência dos outros países é grande, precisamos explorar. Ele fala qualquer coisa, o Lula. E a menina se limitava a voltar ao assunto. Não, peraí, tem a COP. Aí, vai ser a melhor COP da história. Então é isso aí. Imagine o Lula, se ele fosse a Casa Branca, então é brincadeira. Mas ele falando, ele vai fingir que não entendeu o tradutor. Ele não tem o que fazer diante do Trump. Se o Trump usar daquela franqueza brutal, no melhor sentido, sim, da palavra, o Lula está liquidado. Está liquidado, porque o Trump vai ficar falando, vem cá, a Venezuela é uma ditadura, você acha que não é? Aí o Lula não vai ter coragem de dizer o que disse na ONU, por exemplo. Então, você mentir sem apartes é uma coisa. Você mentir numa negociação é outra. Agora, o Lula não se apresenta como o maior negociador do mundo. Negociou muito mais que o Trump. Vai lá e dá uma olhada, então. E tem mais um detalhe que foi lembrado aqui pelo Nelson Aoki no nosso chat. Por videoconferência não dá para o Lula levar jabuticaba para Donald Trump. Boa observação. Agora, 18h20, te convido a participar do nosso programa. E as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil podem ser negociadas, segundo a porta-voz do Departamento de Estado americano, depois do breve encontro entre os presidentes Donald Trump e Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Trump deixou claro que usa as tarifas como ferramenta para defender os interesses americanos.
As tarifas, formadas por uma taxa geral de 10% mais um adicional de 40%, estão em vigor desde agosto e abrem espaço para novas negociações. O relatório do representante de comércio já colocava o Brasil entre os países com barreiras altas e o julgamento de Jair Bolsonaro pela suposta trama do golpe foi usado pelo governo americano para justificar a decisão das tarifas. Na mesma ocasião, Trump afirmou na ONU que o Brasil está indo mal e só vai melhorar com a cooperação direta com os Estados Unidos. A secretária de imprensa, Caroline Leavitt, reforçou a declaração, publicando em rede social o alerta de que o Brasil pode falhar sem a parceria americana. Bom, Ana, isso é o que estamos comentando. Fechamos o bloco falando aí sobre o discurso de Donald Trump ontem na Assembleia Geral da ONU, esse aceno que Trump fez ao presidente Lula, que tem muito a ver aí com o interesse pragmático dos Estados Unidos em negociar essa questão das tarifas, como Donald Trump fez e faz com todo o mundo. Agora não dá mais para Lula dizer que Trump não quer conversar com ele. Então, Paula, ontem nós mostramos, né, esse tweet da Caroline Leavitt aqui dizendo, repostando uma matéria que diz exatamente isso, que o Brasil não conseguirá prosperar sem os Estados Unidos. É um recado também para a China, porque os Estados Unidos, é claro que eles estão preocupados com o avanço da China dentro do Brasil e essa complacência do governo brasileiro em simplesmente dizer não, que os chineses entrem e façam o que eles bem entenderem aqui no Brasil. Há essa preocupação também, porque a China não traz todo o progresso que uma relação comercial e também de amizade entre brasileiros e americanos traz, porque nós estamos falando de, além de todos os commodities, de todos os investimentos também do setor americano no Brasil, nós estamos falando de pilares sagrados, né, de liberdade de expressão. A China não gosta de liberdade de expressão, tanto que a Janja foi pedir para Xi Jinping para censurar o TikTok no Brasil, para ajudar a Janja, ajudar o governo brasileiro a censurar as redes sociais no Brasil. Então, a questão do Brasil em relação aos Estados Unidos sobre acordos em relação às tarifas, nós temos que voltar àquela carta de Donald Trump de 9 de julho. Não vai ficar apenas nas tarifas. Algumas coisas vão ter que ser, pelo menos, colocadas na mesa para discussão. E aí a questão é aquilo que eu comentei no meu comentário anterior. O Lula estará disposto a enfrentar essas verdades incômodas, a enfrentar tudo aquilo que os americanos acham e têm certeza em relação ao Brasil, com provas e mais provas? O Lula vai estar disposto a falar da Magnitsky, da caneta autoritária de Alexandre de Moraes, censurando cidadãos americanos em solo americano, da perseguição ao presidente Jair Bolsonaro, que o próprio Donald Trump chama de caça às bruxas, como aconteceu aqui com ele? Então, se o setor no Brasil, o setor que está preocupado em diminuir essas tarifas, quer algum avanço, esse setor vai ter que chegar até o presidente Lula e dizer: o senhor vai ter que ouvir algumas verdades incômodas se quiser, de fato, ajudar o Brasil a diminuir essas tarifas. A questão, Paula, é que o Lula não está interessado em ajudar o Brasil. Essa é a grande questão. Por ele deixa essas tarifas continuarem altíssimas para usar isso tudo no palanque político do ano que vem na corrida presidencial. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A CAE do Senado aprova a atualização da tabela do imposto de renda e tributação de lucros e dividendos. Relatório de Renan Calheiros cria imposto mínimo para altos rendimentos. A Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que altera a tabela do imposto de renda e estabelece a tributação de lucros e dividendos.
O relatório assinado por Renan Calheiros resgata um texto de 2019 de Eduardo Braga, do MDB, e incorpora pontos da proposta enviada pelo governo à Câmara dos Deputados. A principal mudança confirmada é a isenção do imposto de renda para contribuintes com rendimentos mensais de até 5 mil. A faixa de 5 mil a 7.350 terá descontos progressivos, enquanto aqueles que recebem acima de 600 mil por ano passarão a pagar o imposto mínimo. Para rendas superiores a 1,2 milhão anuais, o texto prevê uma alíquota de 10%. Outro elemento é a criação do PERT Baixa Renda, programa voltado ao parcelamento de dívidas de contribuintes com rendimento mensais de até 7.350, numa tentativa de reduzir inadimplência e dar fôlego a famílias de menor poder aquisitivo. Em relação à tributação de lucros e dividendos, o relatório prevê que a cobrança só será aplicada a resultados obtidos a partir de 1º de janeiro de 2026. A medida, segundo Renan, evita efeitos retroativos sobre balanços anteriores para compensar possíveis perdas dos municípios. Em 2025, o projeto autoriza repasses anuais da União. O relator classificou a aprovação na CAE como um passo para acelerar o tema no legislativo. O importante não é votar, mas sim o que não votar, afirmou Renan, defendendo que a discussão sobre o conteúdo seja o centro do debate. A votação no Senado ocorre em paralelo ao andamento da proposta do governo federal na Câmara, sob relatoria de Arthur Lira. O presidente da Casa, Hugo Mota, informou que o plenário deverá analisar o texto do Executivo no dia 1º de outubro e que a atenção dos deputados estará concentrada exclusivamente na proposta enviada pelo Planalto. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu!